O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu as regras para o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. A medida proíbe a manipulação da imagem e da voz do candidato por meio das chamadas deepfakes. Além disso, conteúdos produzidos a partir de aplicativos de inteligência artificial que serão veiculados nas propagandas eleitorais deverão ter identificação. Outra regra é a responsabilização das plataformas que não atuarem para remover imediatamente e no período eleitoral conteúdos que forem considerados discurso de ódio ou antidemocráticos. De acordo com o TSE, o uso irregular da inteligência artificial poderá levar à cassação do registro da candidatura e do mandato. Ana Paula Henkel, será que essa lei vale para todos? A questão não é apenas essa, né, Joyce? Porque é uma pergunta boa, mas é uma pergunta retórica. Sabemos muito bem que algumas leis elas funcionam apenas para um lado e outras leis são inventadas também para esse mesmo lado. O cerne dessa questão, Joyce, é que nós estamos falando de propostas que o Congresso rejeitou. Nós estamos falando de propostas de um PL que o Congresso, que detém os representantes diretos da nação brasileira, essa turma rejeitou, disse não. E muito porque nós fizemos pressão. Eu digo nós, Joyce, todos nós, aqui da Oeste e o povo brasileiro. Vocês aí do outro lado da tela, através das redes sociais, e-mails para parlamentares, passaram, né, aquela urgência, urgentíssima para a votação do PL das fake news, né, que é o PL da censura, da mordaça, o 2630, e quando sofreram a pressão espetacular, justa, correta e honesta da população brasileira, o Arthur Lira tirou o projeto do plenário porque sabia que não tinha votos suficientes para que ele fosse aprovado, que a mordaça fosse colocada de maneira irrestrita e geral no povo brasileiro, nas redes sociais, nas plataformas digitais, em jornalistas, em cidadãos. Sabemos muito bem como funciona o que está na genética do partido hoje que detém aí o leme do Brasil, digamos assim. É uma genética exatamente censuradora, de regimes totalitários. E eles querem impor, sim, a mordaça. Inclusive, Joyce, um pequeno parênteses aqui, ontem, quando eu perguntei ao presidente Bolsonaro sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, as quase 300 páginas que eu li, e tive que dividir em 2 artigos aqui na revista Oeste, porque é um projeto absurdamente bizarro, leninista, a palavra controle social aparece 677 vezes. Você vê que é para onde esse governo quer ir. E eles vão usar a educação, as redes sociais, o que quer que seja, Joyce, para controlar a população, para doutrinar as pessoas para que elas sejam controladas, para que a independência intelectual das pessoas ela deixe de existir e que as pessoas confiem no Estado que vai resolver absolutamente tudo. Joyce, para finalizar, aqui nos Estados Unidos, nos anos 80, mais ou menos, muita coisa que não passava no Congresso. Qual foi a saída que muitos ativistas encontraram? Criar agências do meio ambiente, agência para isso, agência e aquilo, e através dessas agências, as regulações e as legislações vinham em massa. Agora, recentemente, há mais ou menos um mês e meio, a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos decretou inconstitucional a regulação de uma agência ambientalista que decidiu legislar. Já que o Congresso americano não discute, exatamente porque a população americana não quer aquela discussão, que é o que acontece no Brasil com o PL 2630, essa tal agência ambientalista resolveu regular
legislar, pois o caso foi levado à Suprema Corte e aqui uma Suprema Corte séria disse: isso aqui é legislação e vocês não podem legislar. Pois é exatamente isso que o TSE vai fazer esse ano e para sempre, porque 2022 ficou como um balão de ensaio, eles entenderam que eles podem fazer isso e que o Congresso não vai fazer absolutamente nada, então, mais uma vez, é hora de pressionar o Congresso. Vocês vão aceitar, calados, de joelhos, uma proposta que foi recusada por vocês? Parafraseando nossa audiência, Ana Paula maravilhosa disse tudo, né? Uma corte séria. Piotr. A Ana dá faz um desenho claro de quando, por exemplo, uma entidade se acha acima de um Congresso Nacional de um país, mas aí você tem uma corte equilibrada e preocupada com a lei e vai lá, não, isso não é função sua, está tudo errado. O problema aqui é que, neste caso, a corte mais alta da Justiça Eleitoral, que é uma jabuticaba brasileira, é ela quem está legislando em cima do Congresso Nacional, por um silêncio ensurdecedor do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Como é que o Congresso... tempos atrás, eu disse aqui num dos comentários, aqui numa das discussões aqui em Oeste Sem Filtro, que o Supremo não estava nem um pouco mais preocupado com o PL 2630. Isso não fazia diferença nenhuma para o TSE. Ele ia fazer a regulação que ele achava que deveria fazer e simplesmente passando por cima do Congresso Nacional. Mas vamos lá, vamos ser, digamos aqui, tomando pelo valor de face, né? Vamos imaginar, sim, eu tenho uma série de inovações tecnológicas, sobretudo essa questão da inteligência artificial, não tenho regramento para isso, mas se os ministros da Corte falam com muita frequência com o presidente do Senado, por exemplo, que também é presidente do Congresso, ele no mínimo deveria ir até o presidente do Senado e dizer o seguinte: olha, preciso que o Congresso se apresse em discutir esse assunto. No mínimo isso. Mas ainda assim é preciso entender que cada poder tem seu tempo. Você, depois de um tempo discutindo política e cobrindo política, você descobre que funciona assim. Até porque a sociedade brasileira, e não só a sociedade brasileira, acho que a Ana traz aí muita coisa que acontece nos Estados Unidos e a gente vê na Europa, a sociedade do mundo ainda não tem uma decisão sobre como resolver essas questões. Então, quer dizer, é um processo de amadurecimento e é natural, são coisas novas, a sociedade tem que... leva um tempo para poder discutir aquilo. Mesmo o Congresso Nacional. Ali se tentou, se a gente lembrar a votação do PL 2630, tentou se fazer ali, né, com voto de urgência e tudo mais, a Ana já lembrou sobre esse aspecto, só que quando o presidente da Câmara percebeu, dada essa manifestação contrária da população, da forma primeiramente assodada de debater um tema como aquele. Vamos lá, se não tivesse sido assodada, muito provavelmente nós teríamos uma legislação sobre isso. Muito provavelmente. Agora, não sairia contento do que pretendiam, do que gostariam, supostamente, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Desse ativismo do Supremo que quer dizer o que pode e o que não pode na internet. Sendo que, vamos lá, recorrendo à Constituição novamente, Corte não decide o que pode e o que não pode. Ele julga o que pode e o que não pode de acordo com uma lei que diz o que pode e o que não pode. E essa lei é feita pelo Congresso Nacional. Vamos só recuperar esta lógica constitucional? Essa alegação que em algum momento, pessoas assim, até respeitadas, disseram assim, mas o Congresso não vota, então o Supremo tem que decidir. Não. O Supremo é uma casa que jamais um juiz, em tese, se acontece, por exemplo, um fato muito relevante, aquilo vai a julgamento e não tem lei, é o único juiz que não vai dizer eu sou incompetente para julgar isso daí. Todos os juízes de primeira instância, segunda instância, até do STJ podem dizer isso daí. Não tenho lei para isso. Chega no Supremo, em algum momento a coisa precisa ser decidida. Foi como, por exemplo, a questão das células-tronco, pesquisas com células-tronco lá atrás. Não se tinha legislação para isso. Era um avanço na pesquisa científica que, obviamente, todas as leis não se aplicavam. Aí o Supremo vai lá, olha, pelo que nós temos de lei, dá para entender isso daí. Isso provoca uma discussão no Congresso. Agora nós estamos falando de processo eleitoral, de propaganda eleitoral, da forma como pode acontecer essa propaganda eleitoral. Pegue o exemplo e todo o assodamento e atropelamento que houve durante a eleição de 2022
E quem jamais deveria fazer uma resolução e deveria, neste caso, esperar o Congresso por uma questão de privilegiar a Constituição, privilegiar o Congresso, a Casa das Leis, seria a Corte Eleitoral, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral. Neste caso, por um zelo, por um cuidado institucional, mas é tudo o que a gente não está vendo agora. Essa é a antítese, o zelo institucional é a antítese, é exatamente o oposto de ativismo judicial, porque o ativismo judicial atropela o processo legislativo. Mas, de novo, de quem é a culpa disso? Sim, primeiramente da casa que está tomando essa decisão, mas e por que não se tem uma resposta à altura do presidente da Câmara e do presidente do Senado? Claro que há parlamentares, hoje eu conversei com um parlamentar sobre isso. Quando a Ana trouxe essa discussão hoje, no grupo de discussão que temos aqui para preparar esse programa, eu fui procurar vários parlamentares, conversei com um deles, ele disse assim, olha, neste momento não há sinal de vida no Congresso Nacional. Não é que há uma oposição a esse ativismo do Congresso Nacional, não há sinal de vida, dada essa atuação do presidente do Congresso, sobretudo, ele quem responde por isso, Rodrigo Pacheco. E aí a gente convive agora com uma anomalia institucional. Uma casa como o TSE legislando sobre como será a eleição, simplesmente atropelando o Congresso Nacional e a Constituição da República Federativa do Brasil. Joyce. Caute, sua opinião? Não, é exatamente esse o ponto. Primeiramente, eu só queria pegar o que o TSE decidiu hoje num ponto específico, que é o artigo 9. Estou aqui com o texto do próprio site do TSE, que responsabiliza, abre aspas, estabelece a responsabilização solidária dos provedores, ou seja, das plataformas de internet, de forma civil e administrativa, caso não indisponibilizem imediatamente determinados conteúdos e contas durante o período eleitoral, fecha aspas. Agora, esse ponto é muito grave, porque imagina só se um Google, se um Facebook, ou seja, uma Meta, que controla o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Google, que controla o YouTube, por exemplo, olhem um negócio desse. Fala, peraí, eu posso ser responsabilizado, posso ter que pagar multas gigantescas, ou eu, executivo dessas empresas, posso sofrer consequências até criminais se eu deixar passar informações que o TSE pode entender como discurso de ódio, notícias falsas, ou até desinformação ou em fatos notariamente inverídicos ou descontextualizados. O que significa descontextualizados? Esse é o ponto. Agora, a questão é, já tivemos um péssimo exemplo, um péssimo histórico disso nas eleições de 2022, quando o TSE proibiu que se associasse, por exemplo, a figura do presidente Lula a ditadores como Nicolás Maduro, como Díaz-Canel em Cuba, Nicolás Maduro na Venezuela ou Ortega na Nicarágua. Quando foram divulgadas essas notícias, as plataformas, ou melhor, as redes de informação tiveram que tirar as notícias do ar por causa dessa censura que veio do TSE. Logo em seguida, Lula foi eleito e um dos primeiros atos que fez foi acolher Nicolás Maduro aqui no Brasil em 2023. Ou dizer que a democracia na Venezuela é, abre aspas, relativa, fecha aspas. Ou mandar também carregamentos de alimentos para a ditadura cubana. Isso aconteceu agora no ano de 2024. Mas já tivemos casos parecidos no passado. E vocês acham que se nas eleições agora, de outubro desse ano, alguém falar algo desse tipo, o Google, o Facebook, vão permitir que isso seja postado? Ou eles mesmos vão recolher, vão retirar essas informações do ar com medo de serem responsabilizados? Então, de fato, com essa decisão, o TSE, que não é uma decisão que passou pelo Congresso Nacional, foi uma decisão que o TSE tomou, e eu espero também que os deputados e senadores atuem para reverter isso, o TSE terceirizou a censura. A censura foi terceirizada para as plataformas de internet que podem alegar que qualquer tipo de informação fortemente descontextualizada, de novo, o que significa isso? Qualquer informação assim está violando aquilo que eles consideram as regras de condutas do YouTube, do Instagram, do WhatsApp,
ou do Facebook, de fato impedindo a divulgação de informações que poderiam ser determinantes para que um eleitor escolha o seu candidato com consciência. Imagine só um candidato como aqui em São Paulo, Guilherme Boulos, que já defendeu abertamente ditaduras sanguinárias aqui na América Latina ou em outros países do mundo, não possa ser associado àquilo que ele mesmo falou no passado. Ou a própria declaração do Boulos, que foi agora retomada algumas semanas atrás, quando ele era contra as vacinas obrigatórias. Por exemplo, quiçá agora, após essa decisão do TSE, não será mais permitido divulgar essas informações durante o período eleitoral. Então, terminando, Joyce, o TSE terceirizou a censura e bypassou aquilo que é o coração de uma democracia, que é o poder legislativo, que deveria ser o Congresso Nacional. E espero que deputados e senadores, agora a gente vai perguntar também para o Nicolas Ferreira, façam alguma coisa para reverter esse abomínio jurídico que é essa resolução do TSE.